Acho que não é novidade pra ninguém que pra algo ser feito ele precisa ter uma primeira versão, tipo uma maquete de algo maior. E não é diferente pra desenhos. Antes de um show ser publicado, ele precisa ter um episódio que apresente basicamente o que esse desenho vai ser. E isso se chama piloto. Caso as pessoas gostem, pessoas que eu digo executivos gostem, ele ganha uma versão final. Caso elas não gostem, ele cai no esquecimento obscuro dentro da gaveta de alguém. E o mais legal é que o episódio piloto pode ser muito parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente do desenho final. O incrível mundo de Gumball. Acho que é um consenso geral que uma das melhores coisas que a Cartoon Network já fez na história do canal foi fazer o incrível mundo de Gumball. Além do show misturar todas as formas de animações já usadas, como stop motion, animação 2D, animação 3D e até animação com fantoche, o piloto não era diferente nesse quesito. A história do piloto, em que o Gumball tinha essa cara quadrada e o Darwin seria uma animação 3D, bolaram um plano para poder fugir da escola. E depois o piloto, que por sinal é muito curto, faz uma apresentação rápida dos personagens. E sim, a maioria dos pilotos são bem curtos igual a esse, mas o mais interessante dele é ver como os personagens mudaram da primeira versão para o que a gente conhece, enquanto o outro não mudaram absolutamente nada. Já que originalmente o Gumball seria um gato preto usado para poder representar o azar que o Gumball tem durante a série toda, aquela história que gato preto atrai azar. Mas eles mudaram isso porque um gato preto seria muito fácil de achar em qualquer canto, enquanto um gato azul nem tanto, né? Piloto de apenas um show, que por sinal é um dos melhores pilotos já feito e o mais fiel à história, mas nessa história o Mordecai pega uma caixa de leite e o Rig pega uma caixa de cereal, mas os dois vendo que só tinha uma colher limpa, eles decidem jogar no pedra, papel e tesoura pra ver quem que ia comer o cereal. E o Mordecai ganha. Mas o que tem de apenas um show nesse episódio, você me pergunta? Bem, depois disso eles veem o Benson e o Pyrolito, que por sinal o Pyrolito veio de outro desenho dos criadores, jogando fora uma cadeira porque ela era muito desconfortável. O Mordecai e o Rigby, pra decidirem quem ia ficar com a cadeira, resolvem jogar pedra, papel e tesoura. Todo mundo amontoou em cima deles vendo eles empatarem repetindo as vezes, até que eles empataram 99 vezes seguidas no pedra, papel e tesoura, e eles invocam um monstro de outra dimensão que é comer a cadeira. Incrivelmente parecido com qualquer roteiro de apenas um show, não acho? Olha aquele cavalo ali. Ele caiu do céu e tem que passar no teste de história americana, senão a Terra vai explodir. O quê? Mas se você acompanha bem o desenho, você sabe que tem um episódio da segunda temporada chamado First Day, que é exatamente a mesma história que essa e praticamente a mesma animação. Eles literalmente usaram a mesma animação, os mesmos conceitos do piloto deles. Por que eles fizeram isso, eu não faço ideia, mas até as cenas foram reaproveitadas. Mas o episódio é bom. Gravity Falls is not what you call a sleepy town. Though like any... O piloto de Gravity Falls seria algo estranho. Não estranho de ser ruim, mas estranho de ser diferente do que a gente tem hoje em dia. Primeiro que essa animação não combina com nada de Gravity Falls, na minha opinião, e é extremamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Esse piloto nunca chegou a ir ao ar, de fato. Ele só foi apresentado para os executivos da série, que depois de ver que a série tinha um pouco de futuro, decidiram investir numa temporada completa. Sendo que a gente tem ainda um pouco desse episódio de piloto, porque uma pessoa ali e outra aqui postaram ela no YouTube. Mas graças a Deus, na versão final não chegou aí com essa animação estilo 3D. Eu sinceramente não gosto desse tipo de animação, prefiro muito mais a 2D que combina com praticamente tudo. Mas dando um desconto pro Alex Fish, o criador da série, essa daí era a animação que ele estava acostumado a fazer na antiga The Pages, a série que ele trabalhava. A história dessa série seria um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia. Apesar desse episódio ser praticamente o mesmo em algumas partes, a história em si do desenho tinha outro lado. Primeiro que o Dipper não achava aquele diário numa caverna, ele comprava um livro de mistérios aleatório, e eu fico imaginando o rumo que a série teria se seguisse essa história daí, sem os 3 diários e tudo mais. Sinceramente, eu acho que seria horrível e genérico. Tinha um garoto bom, mas tem que aturar. Os Padrinhos Mágicos é um caso à parte nesse mundo de episódios pilotos, porque o desenho nunca teve um episódio piloto, ele teve uma temporada completa. Em 1998, a Nickelodeon tinha um quadro chamado Oh Yeah Cartoon, que passava uma minissérie de episódios de 7 minutos, e Os Padrinhos Mágicos era uma delas. Só que por ser uma minissérie de 7 minutos, a primeira temporada era um pouco diferente do que a gente conhece. O time era diferente e os personagens também. O pai e a mãe do time não mostravam o rosto naquela época. Eles usavam daquela coisa dos cartões antigos de mostrar da cintura pra baixo. Sinceramente, nunca entendi por que fazer isso. A única conclusão que eu consigo chegar é pra cortar verba, já que o show só tinha 7 minutos, então o dinheiro pra animar 2 personagens era meio complicado. Mas talvez se fosse algo aleatório, eu não sei. Depois que os Padrinhos Mágicos ficaram muito mais populares no Oh Yeah Cartoons, eles decidiram dar uma temporada concreta pro desenho. E essa temporada do Oh Yeah Cartoons, os fãs deram o nome de Temporada Zero.
It's adventure time, come on, grab your friends, we'll go to very distant lands. Jake the dog and Ben the human, the fun will never end, it's adventure time. Esse desenho incrível, que com certeza marcou a melhor fase do cartoon, mas o piloto dele já era incrível. Bem, antes de tudo, os criadores fizeram esse piloto para mandar pra Nickelodeon, mas eles recusaram por ter achado o desenho aleatório demais para crianças. Sim, a Nickelodeon dizendo que o desenho é aleatório demais. Então mandaram pra Cartoon Network, e o resto é história. O piloto começa com o Pen. Sim, o Pen. Antes de ser o fim, ele era chamado de Pen. Pergunta pro Jake o que ele tava fazendo. O Jake então diz que tá meditando e baixando uma música da internet. Isso incrivelmente nunca perde a graça. Depois eles começaram a seguir a Lady Iris e o Pen. Sim, o Pen vê que o Rei Gelado tinha capturado a princesa Jujuba. Depois que o Rei Gelado congela o Pin, o fucking Abraham Lincoln teleporta ele pra Marte e tem uma conversa com o Pen sobre autoconfiança e confiar em si mesmo. Aí o Pen quebra o gelo e desce o cacete no Rei Gelado. E é isso é um piloto. Percebam que o piloto é basicamente hora de aventura por si só. O fim tenta salvar uma princesa do Rei Gelados. Sei que depois os apps ficam mais profundos e tudo mais, mas se você tivesse que resumir Horas de Aventura pra alguém que nunca assistiu o desenho, você escreveria um resumo desse episódio. Isso é um piloto. Sim, apesar do desenho ter sido recusado na Nick, eu tenho certeza que a Nick simplesmente destruiria Horas de Aventura e iriam fazer dele a mesma coisa de Sanjay e Craig, aquela aberração conhecida como desenho. Então sim, agradeço a Nick por ter recusado Hora de Aventura. E o que aprendemos hoje? Que episódios pilotos são feios e estranhos. E obrigado por ter assistido.